quebrantamento muito grande no meu coração, porque eu sei que o Senhor está mexendo com a sua igreja nesse tempo. Deus quer nos levar a esse lugar de arrependimento, irmãos, esse lugar de amor, esse lugar de compaixão, esse lugar onde nós não pensamos somente em nós mesmos, mas nós pensamos no outro, nesse lugar onde nós deixamos algumas coisas para se atentar às coisas do nosso irmão. A gente precisa transpor isso, a gente precisa gerar algo. A gente precisa gerar algo nessa geração. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5, do 6 ao 10, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que se cumprem entre vossos irmãos do mundo, e o Deus de que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo, e o Deus de toda a graça, que Cristo nos chamou à sua glória eterna, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifica e estabelece. Deus tem falado muito conosco nesses dias. Esse é um tempo em que Deus tem falado bastante. Ele tem falado sobre a responsabilidade, sobre o encargo que nós temos. Nós temos uma responsabilidade, nós temos um encargo como igreja. Nós como igreja não podemos reter aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender a revelação que Deus te chamou para estabelecer. Deus não te chamou só para usufruir, Deus te chamou também para estabelecer. Como igreja nós estamos fluindo, nós estamos vivendo coisas extraordinárias, mas esse é o tempo em que o Senhor está movendo a sua igreja para entender que nós também fomos chamados para estabelecer algo. Você foi chamado para uma geração, você precisa entender isso. Nós somos multigeracionais, a gente precisa gerar algo por alguém, a gente precisa gerar algo por uma geração, a gente precisa gerar algo para a geração que está aí, a gente precisa fazer isso. Deus te chamou, para só fluir, para conquistar, para ter suas coisas. Deus te chamou para ir mais além. Deus te chamou para tocar em pessoas. Nós já entendemos a oração do Pai Nosso, nós já pregamos aqui sobre a oração do Pai Nosso, mas a gente precisa viver coisas maiores em Deus. A gente precisa entender, porque senão tudo que nós estivermos fazendo aqui, se morrer em nós, não tem valor. Se morrer em nós, não vale a pena. Tudo que nós estamos plantando hoje precisa tocar na próxima geração. Nós aprendemos a respeito da oração do Pai Nosso, nós sabemos que Jesus nos ensinou, Ele disse: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Há uma vontade no céu, que é estabelecida pelo governo de Deus no céu, e há uma vontade na terra, que é estabelecida pela igreja quando Deus governa a igreja. Por isso esse é um tempo de governo da igreja estabelecer algumas coisas. Nós não podemos viver de movimentos, nós precisamos estar em movimento. Nós somos uma igreja em movimento e nós precisamos entender isso. A mesa do Senhor, quando ela é posta, ela estabelecer, porque é isso que Jesus faz. Na mesa Jesus estabelece princípios. A mesa é posta porque é preciso estabelecer. Tem coisas que precisam ser feitas, tem coisas que a gente não pode deixar para outra hora. Deus tem falado com a sua igreja. A questão é se nós continuamos ouvindo aquilo que o Senhor tem falado nesse tempo. Deus quer estabelecer algumas coisas, mas primeiro Deus quer estabelecer aqui dentro de nós algumas coisas. Às vezes nós falamos sobre tantas coisas que Deus quer fazer lá fora, Deus vai fazer.
Deus chamou a Rocha Rugi para isso. Deus tem chamado a sua igreja para isso, para nós impactarmos uma geração, para nós alcançarmos uma geração. Mas quando nós alcançamos essa geração, o que nós fazemos depois? Nós precisamos cuidar dessa geração. A igreja está linda, cheia, mas Deus te chamou aqui para treinar você, para cuidar de uma geração, para cuidar dos seus filhos, para cuidar da sua casa, para cuidar dos filhos espirituais que Deus vai te dar, que Deus vai trazer. Porque ser igreja não se trata de nós, irmãos. Deus já deixou claro para a gente que uma janela profética já foi aberta e vai dar rompimento. Deus já falou que a bênção do Senhor está sobre nós, que nós não precisaremos correr atrás de bênção, mas as bênçãos viriam atrás de nós. Aonde pisar a planta dos teus pés, aquele lugar é abençoado. Aonde você põe sua mão, vai prosperar. Há uma unção de prosperidade sobre a igreja, já está sobre nós. E a prosperidade não tem a ver só com dinheiro, não tem a ver somente, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com fluir em todas as áreas da nossa vida. É ter paz que excede todo entendimento humano, é ver os frutos da nossa casa, da nossa família, é ver Deus movendo. Escute, não são as circunstâncias atuais que determinam se você é filho ou não, mas é a palavra que está sobre nós. Então o Senhor virá e Ele fará o que precisa ser feito. Então nós não precisamos orar por uma porta aberta, porque ela já se abriu. Nós não precisamos orar por emprego, porque ele já é seu. Nós não precisamos orar para vender, porque as portas já estão abertas. Nós precisamos orar para que uma geração seja salva e discipulada através da igreja. A igreja precisa continuar ouvindo, a igreja precisa continuar se movendo. Porque toda vez que Deus está construindo algo novo em uma geração, o diabo ele vem tentando desconstruir. E Deus está construindo algo nessa geração, e o diabo está tentando destruir a geração. Mas quando a igreja tem a revelação, nós estamos um passo à frente, e quem antecipa governa. Quando a igreja ouve ao Senhor, quando ouve o Espírito Santo, Deus sempre nos avisa antes o que está para acontecer. E a igreja é preparada, e quem antecipa governa. Eu quero declarar sobre você nessa manhã que você vai se antecipar em algumas coisas na sua vida, na sua casa. O diabo não vai te pegar de surpresa, porque o Senhor, o Espírito de Deus está se movendo, e você vai governar sobre coisas que você não está governando. Você vai estabelecer sobre coisas que você não está estabelecendo. Irmãos, eu estou declarando sobre você: a mesa do Senhor está posta, e Deus vai fazer você fluir em áreas que você ainda não fluiu. Esse é um tempo de estabelecer algumas coisas. Porque a nuvem se movia antes de Faraó. Toda vez que Faraó ia perseguir, a nuvem se movia antes, e Faraó não alcançava o povo do Egito. Escute, Deus vai te mover em algumas coisas, porque Faraó não vai te alcançar. Você não vai morrer em áreas que você acha que vai morrer. Você não vai perder em áreas que você acha que você vai perder. E você não vai ser destruído em áreas que você acha que vai ser destruído. Essa é uma palavra profética sobre a sua vida nessa manhã. Você vai se mover, porque a nuvem vai te apontar o destino. Escute, esteja com os ouvidos atentos neste tempo, porque o Senhor está dando sinais. Deus está sinalizando, irmãos. Tem coisas que esse é um momento muito espiritual da igreja, e a gente precisa se mover espiritualmente. Deus está sinalizando as coisas. Deus está te sinalizando. Não se distraia com nada. Siga a nuvem, porque você vai se antecipar em muitas coisas da sua vida. Deus vai mover dentro da sua casa, no seu casamento, na vida dos teus filhos, da sua família. Ah, meu Deus, você precisa acreditar nisso. Essa é uma manhã profética. Mas antes dessas coisas acontecer, Deus também quer nos levar a um lugar de arrependimento. Porque o coração quebrantado, o coração contrito, o Senhor não despreza. Nós vivemos um tempo da manifestação da glória do Senhor, e cada vez vai ser maior, porque a fome tem aumentado. Mas a perseguição, as afrontas do inimigo vai crescer, as aflições, o sofrimento. Que sofrimento? Que isso, pastor? Quanto maior o encargo, maior é a carga que você carrega. Quanto mais o Senhor dá, aumenta o nível de justiça. Você entende isso? É por isso que algumas coisas você
você pensa que não vai suportar, mas a palavra de Deus diz que nenhuma tentação vem senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixa tentar, além daquilo que nós possamos suportar. Mas quando algo acontece, sempre tem uma porta de escape para você, para sua casa, para sua família, e Deus abre porta de escape para você. Uma geração madura se levanta. Uma geração que entende que é filho. Quem é filho de Deus? Dá uma glória a Deus aí. Ah não, tem só 50 cadelas, ainda são 200 e poucas pessoas aqui. Quem é filho de Deus? Dá uma glória a Deus aí. Filho não come migalhas, filho se assenta à mesa do Pai. E hoje a mesa está posta. E sabe qual é o problema? A gente se assenta na mesa, mas se nós observarmos a Bíblia, de quem Jesus cobrava mais? Do povo ou de quem sentava na mesa com ele? Pergunta para alguém, quem Jesus cobrava mais, irmão? Do povo ou de quem sentava na mesa? Se você observa a Bíblia, você vai ver que ele ocultava a revelação do povo, mas com os discípulos ele rasgava o coração. Então nós fizemos um tempo de mesa, e esse tempo de mesa é para estabelecer algumas coisas, porque a mesa vai te cobrar. Diga para o teu irmão, a mesa vai te cobrar. Ele fazia milagres nos cultos, mas era na mesa que ele estabelecia princípios. O Evangelho de Lucas fala que depois que Jesus ressuscitou, eles não reconheciam Jesus, mas em um momento, enquanto ele partia o pão, eles reconheceram, porque eles sabiam como Jesus partia o pão. E só sabe como ele parte o pão quem se sentou na mesa com ele para comer. Deus está te chamando a um nível de maturidade maior. Nós precisamos chorar pelas vidas. Nós precisamos chorar pelos nossos filhos. A gente precisa chorar por esta geração. Você não precisa se preocupar com as suas coisas, porque Deus está cuidando de você. Ele nos cobra, mas Ele cuida da gente. Ele nos cobra, mas Ele está cuidando de você. Na mesa Ele cobra, mas Ele também na manhã diz: não se preocupa. Não se preocupa, porque eu estou cuidando de você. Estou cuidando da sua casa. Estou cuidando de tudo. O salmista disse: sou velho, já fui moço, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele está cuidando de todas as coisas, mas a gente precisa mudar a mentalidade, e a gente precisa se mover como igreja nesse tempo. É tempo de mesa, e a mesa do Senhor está posta. Na mesa do Senhor a gente come o que Ele quer, não é o que a gente quer, é o que o Senhor põe na mesa. Por isso Deus se move, por isso Deus se move de uma forma especial. E Deus tem um alimento para você neste tempo, porque este alimento Ele vai fortalecer o seu coração, para que você venha gerar vida em outras pessoas. Deus te chamou para ser multigeracional. E a igreja precisa ter esse propósito nesse tempo. Uma igreja madura, ela não se move por uma necessidade. Uma igreja madura se move por um propósito. Por isso os apóstolos se moviam por propósito. Eles não se moviam por necessidade. Filipenses 4, Paulo fala assim: sem passar necessidade. O apóstolo Paulo. E também sem terem abundância em toda maneira e em todas as coisas. Aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É por isso que nós não pregamos aqui a teologia da prosperidade, porque prosperidade é ter Jesus na sua vida em toda e qualquer situação. Prosperidade não é ausência somente, como diz, de necessidade. Sim, Deus vai sempre suprir todas as coisas, há momentos da nossa vida. Mas prosperidade é você
em qualquer situação é ter Jesus com você e você saber que Ele falou, mas Ele continua falando com você. Essa manhã nós refletimos algumas coisas, Deus quer mover nosso coração, mas eu sinto quebrantamento de Deus, pelo Espírito Santo tão forte aqui. E a minha oração é que Deus te pegue por dentro, que Deus coloque uma porção de graça dentro de você, que o Senhor nos leve ao arrependimento, nos leve à fenda da rocha, nos leve a este lugar onde não somos movidos pelo que conquistamos, ganhamos, não somos movidos se estamos conquistando algo, se estamos padecendo necessidade. Nada pode mudar você, nada pode mudar o seu propósito, nenhuma condição externa pode mudar. Eu estou orando por um tempo de uma igreja madura, uma igreja que se move por um propósito, uma igreja que entende que ela precisa deixar um legado, ela precisa deixar algo para alguém. Esta geração está clamando e Jesus conta com você, igreja. Nesse contexto de perseguição, o apóstolo Pedro escreve essa carta. Ele escreve as 5 províncias da igreja da Ásia Menor. E Pedro os ensina a suportar o sofrimento, a obter vitória sobre as provações. Essa carta é uma carta de encorajamento. Diga para alguém: Deus quer te encorajar essa manhã. No capítulo 5 ele dá conselhos aos anciãos, aos presbíteros sobre o cuidado com o rebanho de Deus. Ele diz lá: apacentado não por força nem ganância, não como dominadores, mas servindo de exemplo ao rebanho. Por quê? Porque Deus é um Deus geracional e Ele se move por propósitos coletivos. É por isso, irmãos, que aqui o resultado de qualquer coisa dentro dessa igreja não se trata de uma pessoa, duas ou um grupo, se trata de uma igreja que está se movendo pelo propósito. O resultado, a prosperidade que Deus tem trazido a esse ministério não tem a ver com o pastor Fred, tem a ver com uma igreja que se move unida, tem a ver com uma igreja que se move dentro do propósito, tem a ver com todas as pessoas que se empenham a servir o Senhor e ao seu reino. Você faz parte daquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Diga: Deus é um Deus geracional e se move por propósitos coletivos. Nós tivemos semana passada, segunda-feira, terça-feira, estou bem, né? Nós tivemos uma reunião de pastores promovida pelo pastor Theo Hayashi lá na Zaya, no São Paulo. E algumas coisas foram liberadas e tinham pastores do Brasil inteiro e até fora do Brasil lá. Uma das coisas que o Senhor tem falado é sobre isso. Deus tem direcionado a igreja. Eles comentaram sobre o Descende, né? Que o Descende ele tocou uma geração, uma multidão, depois entrou a pandemia e ele comentou que as pessoas estavam indo atrás dele para fazer a Descende, mas o Senhor falou que esse não era o propósito. O Descende era algo que precisava descartar e Deus falou com ele que tá bom, vocês ganharam todas essas vidas, todos esses jovens, e agora o que vocês vão fazer? Então esse é um tempo que a gente precisa discipular a geração que está chegando. A gente precisa se mover e isso começa dentro da nossa casa. Esse é um tempo que a gente precisa ser multigeracional. Deus falou coisas extraordinárias ao nosso coração e Deus tem direcionado, porque são coisas que a gente tem orado, a gente tem falado aqui, a gente tem ministrado. Então a gente vê que o Espírito Santo está guiando, está direcionando a sua igreja, porque nós temos falado sobre isso, sobre discipular uma geração. A gente precisa fazer discípulos, e não é discípulos para pastor, discípulos para a igreja, ou discípulos para líderes, mas discípulos para Jesus. Esse é o tempo que a gente precisa levantar esses discípulos. Você está entendendo isso? Você já está sendo alimentado
conectado, Deus já está derramando bênção sobre a sua vida. O seu nome já está escrito no livro da vida. Quando você morrer, se você morrer, não importa hoje, daqui 20, 30 anos ou no arrebatamento, você já sabe para onde você vai. Mas você precisa deixar algo para alguém. Você precisa deixar o que você tem recebido para essa geração. Você precisa ser multigeracional. Você não pode guardar para você o que está sendo derramado sobre a sua vida. Você precisa multiplicar o que Deus tem derramado sobre você neste tempo, porque é disso que o Espírito Santo está falando. Deus te chamou para fazer discípulos para Jesus nessa geração. Ah, meu Deus, isso precisa estar dentro de nós. No reino de Deus, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não gera, é estéril, não funciona. No reino é faço o que eu falo e faça o que eu faço. Por isso o apóstolo Paulo diz: seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente somos falhos, somos. Olha só para Jesus, olha, mas não, irmãos, a gente tem uma responsabilidade. Claro que Jesus, ele é perfeito, ele nunca vai falhar. Eu não estou falando de falhas humanas, corriqueiras, mas a gente se ausenta, ou a gente se isenta da responsabilidade de ser crente, de ser igreja. Quando nós falamos, olha, não olha para o homem, olha para Jesus. Sim, nós temos que olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Mas nós temos uma responsabilidade de sermos aperfeiçoados a cada dia, para que as pessoas vejam Cristo em nós, para que as pessoas vejam Cristo em você. Essa responsabilidade não é só de Jesus, é responsabilidade da igreja. Interessante que é para quem se dá exemplo, né? É para quem está chegando, dos filhos, para esta geração, dos jovens. Então Pedro escreve aos jovens: ei, eles são exemplos mais velhos. Então se submeta, aprenda, espera a sua vez. Não atropele o seu tempo, em outra palavra. Não entre em porta que Deus não abriu. Seja humilde. Estou colocando na linguagem de hoje, tá? Esse que a gente acabou de ler. Na minha linguagem de hoje, amém? Não entre em porta que Deus não abriu. Seja humilde, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Diga para alguém assim, ó, respeita quem veio antes de você. Você acabou de chegar no centro, quer sentar na janelinha, fala aí. Toda vez que Deus, eu vou correr aqui que eu sei que é almoço de Dia das Mães, tá? Vou ser bem rapidinho, não vou estender não. Então toda vez que Deus está transicionando uma geração, guarde isso, Ele não despreza a anterior, mas Ele une uma a outra. Vou repetir, toda vez que Deus está transicionando uma geração, Ele não despreza a anterior, Ele une uma a outra. Por isso Deus é multigeracional. Então nós não podemos desprezar a geração, como nós não podemos desprezar quem veio antes de nós. A gente precisa ser multigeracional. Guarde isso. Cuidado com pregadores midiáticos que acham que descobriram um novo evangelho. O evangelho é o mesmo. Desde a época de Jesus, o evangelho não mudou. Tem gente que às vezes chega no YouTube, midiáticos. Isso foi falado lá nos pastores, tá? E o Theo Hayashi é um cara midiático. E ele falou sobre isso também. Ele comentou algo sobre isso. Cuidado, porque tem pessoas que acham que descobriu o evangelho agora. Não, irmãos. O evangelho tem o mesmo poder que tinha mais de 2000 anos atrás. O mesmo evangelho que transforma, que liberta, que salva, que restaura. É o mesmo evangelho. Jesus está se movendo, mas tem uma meninada nova no YouTube que está chegando e acha que descobriu. Não cuida de uma vida, não chora com ninguém. Se entrar, como ele disse lá, eu conheço gente, o pastor Theo Hayashi falou, eu conheço gente que é famoso, que se colocar numa sala com demônios sai correndo, porque não tem autoridade. Ei, nós precisamos entender que Deus quer nos confrontar para mudar a nossa vida e a nossa história. Ah, pastor, mas eu não posso assistir? Pode, irmão, mas sabe qual é o
problema é que o YouTube, né, as pregações midiáticas virão um self-service. Então eu escolho o que eu quero ouvir. E na mesa de Deus você não escolhe o que você quer comer. Eu quero ouvir que eu estou precisando de uma bênção financeira. Deixa eu ouvir aqui, ouvir só prosperidade. Aí coloca alguém, o cara começou a falar alguma coisa que te confronta. Não quero mais ouvir ele não. Eu vou ouvir fulano agora que ele é coach. Tem milhões de seguidores no Instagram. É difícil pastorear hoje em dia, viu, irmãos? Porque o pastor não prega sozinho para a igreja não. É muita gente falando muita coisa. E tem gente que fala coisa que é o contrário do que nós estamos pregando aqui. Mas com quem você tem andado? Quem é que tem te discipulado? Quem é que tem estado na mesa com você? E às vezes a gente escolhe o que quer ouvir e a gente se torna mimado. Então quando Deus nos confronta, aí eu vou mudar de igreja. Aí eu não vou ficar mais lá porque o pastor falou que eu preciso mudar. Fala para o seu irmão, para de mimimi, irmão. Fala, como que Deus te dá na mesa? Aleluia. E esses são dias, eu vou encerrar já aqui. Esses são dias de transição. Mas mesmo em um tempo novo, ninguém pode ensinar se nunca sentou para aprender, meus. Ele diz, humilha-te debaixo da potente mão de Deus. E humilhar significa submeter, se render. Interessante que ele podia falar sobre aos pés de Deus, à face de Deus, aos olhos de Deus, mas ele escreve na potente mão. Por quê? Isaías 59 diz assim, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Isaías 45, Deus fala assim, eu te tomo, levanta a sua mão direita, te tomo pela mão direita, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. A mão sugere salvação, proteção e direção.